Bom, pessoal, como eu comentei com os amigos que eu faria um teste que eu já não tenho mais paciência para fazer, mas eu acho que nesse caso cabia uma exceção. Comparar retenção de fio do Famachil com Victorinox e usar como parâmetro do aço família 420 ou 3 cromo chinês o canivete da Simo, tá? Que também é em 420. Eu tinha dito que eu não usaria o Spartan por causa do desgaste da lâmina, porém, como eu selecionei apenas os 3 centímetros da ponta de cada lâmina, com essa área, gente, o paquímetro entra 5 milímetros, tá? Entra um pouquinho mais aqui na pontinha, mas desde aqui, olha lá, 5 milímetros. 5 milímetros, aqui está entrando 6, tá? Se a gente olhar aqui, 6 para 7. E se a gente olhar o cimo, 6 para 7. Então, a geometria faz muita diferença nesse tipo de teste, tá, gente? Mas olhem só, o paquímetro assentado na lâmina, ele é quase um flat, tá? Com o desbaste que eu tinha dado, é um hollow leve aqui no meio, tá? Mas aí, então, a geometria meio que se equivale, mas ela ainda assim faz diferença, tá? Não dá para falar que estamos testando aço tal contra aço tal, ou dureza tal contra tal. Geometria, eu sempre frisei isso e é importante frisar, a geometria faz diferença. Aqui a geometria é similar, tá? Aqui não é muito similar, mas como o paquímetro entra mais ou menos a mesma coisa, e de espessura máxima, nós vamos ter 1,3, 1,4, 2, tá? Então vocês veem que o Simo leva desvantagem na geometria. Ah, Cabral, mas para tirar isso aqui, gente, é o resultado do teste, tá? E como é que eu fiz isso? Peguei uma caixa de papelão, tirei várias tiras, exatamente como essa aqui, tá? Se vocês repararem, o friso ou vamos dizer, tá fugindo o termo, gente. A direção das fibras é no sentido do comprimento, tá? Tanto é que se eu resolver dobrar aqui o papelão, ele dobra fácil, ó, porque está no sentido da fibra. Se eu decidir dobrar aqui, ó, já não é tão fácil a dobra, não, ó. Ó, ele não dobra tão fácil. Então, o corte foi feito perpendicular ao sentido das fibras, tá? É quando você sacrifica mais o fio, porque no sentido da fibra é mais fácil, tá? Então foram, eu já nem me lembro quantas tiras dessa, eu sei quantos cortes foram, tá? E como é que era feito? Só para demonstrar para os amigos, eu não queria usar nenhum desse, eu não trouxe nenhum outro canivete. Então, peraí, deixa eu pegar uma faca aqui. Isso aqui é só para demonstrar como foram feitos os cortes, porque depois dos cortes eu não usei mais os canivetes, tá, gente? Então, eu coloquei essa prancha plástica
E a 45 graus, e usando só a parte a partir da fita, o corte era feito dessa forma, tá? Entende? O fio aqui tá uma tragédia, tá? Mas era um corte único, assim, era um pouco de movimento slice para ele correr no papelão todo, tá? Então eu fazia 5 cortes com um canivete, 5 com outro, 5 com outro, e assim sucessivamente, e ia testando o fio, gente, num papel cupom, tá? Recibo cupom, tá? Vocês veem que o fio aqui não tá lá essas coisas, ó. Principalmente na ponta, ó. Ó. Por isso que não foi bem, tá? E de início, todos eles estão com o mesmo desbaste e alívio, o mesmo microfio a 15 graus, feito em haste cerâmica pré-angulada, e depois 3 ou 4 passadas nessa chairinha lisa pré-angulada. Ah, Cabral, não são 2 passadas na chaira? Isso quando o fio está rolado. 4, 5, mais de 2 passadas de cada lado, você está, mesmo sem botar muita pressão, você quase que está criando um nanofio na ponta e homogeneizando esse fio, que é para tornar o mais igual possível, tá, gente? E aí foi começado o teste. A cada 5 cortes era testado no papel cupom. Todos estavam bem suave no início, tá? Correndo papel cupom e rapando o cabelo sem problema algum, tá? Por volta do 50º corte, o cimo começou a apresentar problema, a amassar um pouco o papelão. Mas continuou cortando papel cupom e tal, então seguindo o teste. Por volta de 70 cortes, 75 cortes, ele começou a amassar mais ainda o papelão na hora de cortar as tiras, gente. Mas mesmo assim, ainda estava cortando, eu deixei seguir. Aí chegou no 100º corte, já não ia mais. Eu até separei um aqui, anotei. Deixa eu ver se é esse. Gente, não é esse aqui não, mas é um pior do que esse. Ele começou a cortar assim, ó, amassando tudo e tal, e não ia de jeito nenhum. Aí eu parei no 100º com ele, porque não fazia sentido continuar com o cimo. O Tecnologia Fio, melhor cutelaria do Brasil, sei lá mais o que os fanboys dizem. Tá? Vai ter gente pé da vida com esse vídeo, mas eu tenho que falar a verdade com os amigos. Ah, Cabral, não dá para acreditar no você porque você não mostrou os cortes. Fica a critério. Quem quiser acreditar, acredite. Se achar que eu tenho fé pública, entre aspas, acredite. Se achar que eu estou mentindo, trapaceando, tá no direito da pessoa, não tem problema algum, tá? Não vou dizer que a pessoa está errada. Eu também, se fosse um terceiro que eu não conheço, eu me daria o direito de duvidar, então isso aí está tranquilo, não tem problema algum. E aí eu segui com o Victorinox e com o Famasteel a partir do 100º corte. 105 testando e tal. Uma coisa, gente, eu tenho que deixar claro. Desde o primeiro corte, quem efetuou melhor o corte, aí não em questão de fio, mas de passar pelo papelão, foi o Famasteel. Talvez a geometria da lâmina tenha a ver com isso, tá? Já que o fio era basicamente a mesma coisa. Em segundo lugar, mas também bem, o Victorinox. E em último lugar, o Simo, tá? Também, provavelmente, a geometria jogou contra, tá? Pois muito bem. Cheguei a 130 cortes. Eu vou mostrar para os amigos agora como eles estão com 130 cortes. Primeiro o Famasteel com 100. Eu parei no 100º corte, tá? Não vai.
Simplesmente não vai, gente. No 100º corte. Victorinox. Não está suave, mas está indo. Tá? Não está suave, mas vai. Famastil, 130 cortes, exatamente como o Victorinox. Olha, eu tenho que falar para os amigos a sensação, tá? A sensação é que o Famastil vai um pouco melhor do que o Victorinox. Tá? Vamos repetir o Victorinox. Olha, gente, sincero e honestamente, a sensação, tá, no cortar é que o fio do Famastil está mais suave ao passar pelo papel, tá? Rapar cabelo. A pontinha que foi menos usada, gente, ela até rapa uns cabelinhos, como vocês podem ver, tá? Mas o Famastil rapa melhor, tá? Ah, não pegou? Vamos mais para frente um pouco. Ó. Tá? Victorinox. A pontinha de ambos rapando. O cimo nem se eu apertar na pele, tá? Nem se eu apertar na pele não vai, tá? Então, sinto muito, mas o pior tratamento térmico é o da cimo. Inegavelmente, gente. Por volta do 50º corte, ele já estava começando a mascar o papelão, e eu volto a insistir, uma parte disso nós podemos acreditar sem medo a geometria, tá? Então, aqui, infelizmente, gente, nós não estamos comparando puramente aço contra aço. Não é aço tal contra aço, porque a geometria tem um fator decisivo. O ideal é que todas as lâminas fossem exatamente iguais, tá, gente? Não dá para mim esconder alguns detalhes que eu sempre falei, não dá para mim ocultar isso agora porque é marca tal ou Y. A geometria influencia muito nesse tipo de corte. Tanto é que algumas pessoas que acompanham o canal sabem que eu já cansei de falar, quando alguém está fazendo um teste de retenção de fio com lâminas diferentes, boa parte do que você está vendo ali é a ação da geometria e do tratamento térmico que a empresa deu. O aço em si praticamente não está sendo comparado, tá? Mas a diferença aqui, gente, é gritante. Apesar de que a diferença da geometria também é gritante, tá? Mas se eu for olhar só o resultado final, se eu fizer como todo mundo faz, ó, eu posso correr o dedo aqui que meu dedo não está sobre risco, tá? Aqui eu não posso apertar muito, não. Tá? Mas ainda dá para correr o dedo. Aqui menos, mas ainda dá para correr o dedo, tá? Vamos ver a parte mais usada da lâmina. Não. Não. Nem pensar, tá? E se a gente usar a pontinha da lâmina?
Funciona. Pontinha da lâmina. Funciona muito bem. Então, gente, o ideal seria que eu continuasse o teste até ambos começarem a esmagar o papelão, como o Simo começou a esmagar. Tá? Mas eu já estava sem paciência e acho que já foi corte demais. Foram aqui o quê? Quase 400 cortes, tá? Então, se alguém achar que é melhor pagar R$ 200 num Victorinox Sparta do que 20, vamos colocar R$ 25 do que num Pharmasteel, ou ele é fanboy, ou burro ou louco, tá? Porque em questão de qualidade de fio, a Pharmasteel, a empresa que produziu para a Pharmasteel, pode não ser o paraíso em termos de tratamento térmico, mas o aço da Victorinox, que tem um senhor tratamento térmico para este aço, vamos declarar um empate técnico aqui, tá? No máximo um empate técnico. Não vou dizer nem que o Pharmasteel, apesar de que o fio do Pharmasteel, gente, está mais suave. Isso aqui é a parte não usada, tá, gente? Então, olha, com esse teste, eu vou reforçar o que eu falei ao final do vídeo do Pharmasteel. Se eu perdesse ambos os canivetes e fosse obrigado a comprar um novo multitool com 10 ou 12 ferramentas, entre aspas, ou seja, entre um Victorinox Sparta e um Pharmasteel com 10 ou 11 funções, sei lá, gente, eu não pensaria duas vezes antes de comprar o Pharmasteel. Ah, Cabral, mas e o problema da adaptação das ferramentas, do encaixe, do ajuste, das tolerâncias? Eu não estou nem aí para isso. Eu quero saber, a lâmina corta? Corta bem? Me atende? É isso que eu quero, tá? Ah, mas eu sempre gostei. Isso aí é outro detalhe. Sempre gostou de Victorinox, quer comprar? Compre, gente. Não é problema. Eu estou falando que se tivesse que escolher um só deles, hoje, sabendo o que eu sei, principalmente depois de um teste desse, que eu digo, para ser perfeito, eu deveria continuar com os dois, até os dois estar amarrotando o papelão no cortar igual o Simo fez, aí sim a gente teria um emergindo. E provavelmente mais uns 10, 15 ou no máximo 20 cortes com cada um, a gente chegaria nisso. Só para os amigos terem uma ideia. Como é que foi feito o teste? Agora que eu já mostrei o resultado dos fios, era isso aqui, ó. Querem ver o Simo agora, que parou lá no 100º corte? Vocês veem que eu estou indo com mais força e mais rápido, porque se eu for como eu fui com os outros, ó, ele começa a amassar o papelão, gente. Ó. Se eu for como fui com os outros, ó, ele começa a amassar o papelão. Tá? Então, aqui, ó.
indo bem mais tranquilo, ó, vai bem melhor. Geometria, tá? Provavelmente é o que está fazendo a diferença. E é lógico, se o fio estiver muito detonado, vai complicar mais a situação. Ó. 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 Então, esse basicamente foi o teste de retenção de fio, tá, gente? Aí, ó. Tem que fazer força demais, dobra, inclusive o papelão, gente. Ó. Olha como é que o papelão fica engrugunhado, tá? Então é por isso que eu parei no centésimo, porque não fazia sentido continuar, tá? E agora, só de curiosidade, 1, 2, 3, pronto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos ver o resultado? Uma melhora. Uma melhora. Uma melhora também. Mas nem tanto quanto os outros. Tá? Então houve uma melhora. Vamos ver se rapa cabelo. Negativo. Vamos ver se rapa cabelo. Rapa cabelo. Vamos ver se rapa cabelo. Rapa cabelo, tá? Então, acho que nós podemos, em certa medida, tá, dizer que o aço 3 cromo ou família 420 de um canivete provavelmente produzido na China é superior ao 420 produzido pela Simo, ao menos neste modelo clássico, tipo pica-fumo, todo em aço que eu tenho. Sendo que a dureza de ambos é muito semelhante, tá? A dureza do Victorinox fica 3 a 4 pontos superior. Então, seria esperado que tivesse uma maior retenção de fio, tá? Na prática, não é o que nós estamos vendo, tá? Sendo que aqui as geometrias são muito assemelhadas. Eu não posso dizer que não há interferência nenhuma, mas são bem semelhantes. Aqui não, aqui a geometria já é diferente e tem uma boa interferência, tá? No Simo. Mas nesses dois aqui não. E como os amigos puderem ver, se tiverem fé no que eu estou falando, de como eu fiz, tá? E que não trapaceei de forma alguma, procurei fazer os cortes sempre como os amigos viram, com a lâmina mais ou menos a 45 graus, com um ligeiro movimento slice, tá? Esse é o resultado final. Por isso,
no teste, nesse teste de retenção de fio, com as suas limitações, ou seja, geometrias diferentes. O pior desempenho foi da marca que se diz tecnologia a fio, tá? Infelizmente, não apresentou performance para acompanhar um canivete que há alguns anos custava na faixa de R$ 25. Eu não sei o preço desse simo, mas será que é R$ 25? Cabe aos amigos julgarem, tá? Não cabe a mim julgar nada, apenas fiz um teste sem muito controle de retenção de fio. O ideal seria repetir esse teste pelo menos mais 2 vezes, apesar de que o papelão é o mesmo para todos, mas o ideal é que repetisse mais 2 vezes e marcasse a média dos 3, tá? Mas a diferença, pelo menos para o simo, foi significante. Os dois eu diria que estão empatados, tá? Quem quiser discordar, fique à vontade. Quem quiser, faça o seu próprio teste, mostre aí, porque só chegar e falar, não concordo, pode? Pode. Mas o melhor é que ele fizesse um teste e falar, não concordo por isso. Mas como eu sei que 99,9% não vai fazer isso, então vocês vão só concordar com o que eu falei, acreditando na minha palavra, ou vão discordar. Para mim não vai mudar nada, tá? Eu não compro mais lâmina, não faço propaganda de lâmina, então para mim tanto faz, tanto fez. E como os amigos sabem, se eu não sou fã da marca Victorinox, fanboy, eu não vou ser fanboy da Famastil, né? E eu não vou tentar promover uma marca que nem tem mais no mercado. Não tem lógica esse tipo de coisa, né? E também não estou aqui para falar mal da Simo, eu só estou passando a realidade. Foi o que teve o pior desempenho. Sempre lembrando, era a pior, entre aspas, geometria também. Mas a diferença foi gritante, tá, gente? Eu acho que os amigos tirem proveito disso, saibam avaliar os prós e os contras de todos eles, as falhas do teste, tá? Como eu falei, era o ideal no mínimo 3 repetições, ideal continuar o teste até os 2 começarem a esmagar papelão, tal, mas já dá para os amigos terem uma ideia e tomarem suas próprias decisões. Um abraço a todos.